Alô, amigos! No último vídeo, gravado antes da passagem do ano, que vocês já viram, externei meu pessimismo diante da realidade de haver ainda um ano pela frente, um ano inteiro de Bolsonaro. Um ano é longo, pode-se fazer muitas besteiras, e certamente esse presidente fará. Hoje vamos fazer uma volta ao passado e lembrar como pôde acontecer essa desgraça, a eleição de um presidente incompetente, desqualificado para o cargo, sem classe alguma, sem cultura, que comprometeu mesmo o nome do Brasil nas grandes organizações internacionais, como a ONU e como a Organização Mundial da Saúde. Mas antes de prosseguirmos, e para garantir novas conversas neste ano importante, curta e compartilhe este canal, mas principalmente se inscreva ali, não custa nada e sua participação vai nos animar a prosseguirmos. Obrigado. Essa pergunta, como aconteceu essa desgraça, todos nós já fizemos inúmeras vezes, encontrando algumas respostas que nos ajudam a entender. E vamos nos lembrando de amigos que nos foram bloqueando por termos criticado o desmatamento da floresta amazônica, como se para defenderem o capitão desgraça precisassem também aceitar a destruição das árvores da Amazônia e os assassinatos dos indígenas lá vivendo. Outros fomos nós mesmos que bloqueamos, por se revelarem ainda hoje defensores da ditadura militar e do golpe de 64. Amigos, parentes, que mesmo sabendo dos crimes e das torturas cometidos, de repente tomaram coragem de nos dizer que tinham apoiado e continuavam apoiando os gorilas de 64. Esses 3 anos Bolsonaro têm sido anos de descobertas, tristes, porque nos mostraram a outra face de pessoas que faziam parte do nosso convívio, de nossas mesas. Pessoas que, de repente, sem vergonha de esconder, defendiam as prisões, o extermínio dos chamados esquerdistas, comunistas, corruptos, apregoados por Bolsonaro. Não só na sua campanha eleitoral, como nos encontros com seus admiradores. Mas como pudemos chegar a isso se entre os defensores da linguagem do ódio havia frequentadores de igrejas, padres e mesmo pastores que conheci pessoalmente? Gente que se esqueceu daqueles episódios em que seus pais abrigaram ou tomaram conta de filhos pequenos de pessoas presas ou perseguidas pela ditadura. Eu não acho que a ditadura tenha sido ruim ou perseguido pessoas inocentes, me disse um deles, esquecido que sua mãe guardara minha filha. O que teria feito tantas pessoas comuns, amigas, frequentadores dos mesmos cafés, missas e cultos, leitoras da Bíblia, se tornarem más, apoiarem as frases mais maldosas, as ameaças mais duras, os escárnios, a linguagem chula de um presidente sem formação moral, sem nenhum respeito sequer pelos mortos, tanto no início da pandemia como ainda há alguns dias na tragédia que se abateu sobre a Bahia? Porque se tornaram pessoas desumanas, maldosas, redistribuindo as mentiras cheias de ódio que mantiveram o apoio popular nos 2 primeiros anos do governo do genocida? Quantos de nós se perguntam ainda hoje, nas reuniões com os amigos, que fatores levaram tanta gente a aderir à linguagem e à teoria do mal? Mesmo pastores? Todos nós chegamos a conclusões semelhantes, mas decidi tocar nesse tema hoje ao me chegar um texto de um professor de sociologia, doutor em sociologia política, de uma universidade gaúcha, que sintetiza nossas respostas e as unifica
quanto àquela questão: como pudemos chegar a isso? Trata-se do professor e doutor em Sociologia Política, Ivan Lago. Já reproduzi seu texto original na íntegra no meu Facebook e aqui vou tentar fazer um rápido resumo. Faz-me lembrar o livro de Mário de Andrade Macunaíma, o chamado Heróis Sem Caráter. Para Ivan Lago, Bolsonaro é uma expressão bastante fiel do brasileiro médio, um retrato do modo de pensar o mundo, a sociedade e a política que caracteriza o típico cidadão do nosso país. Não a imagem romantizada pela mídia e pelo imaginário popular do brasileiro receptivo, criativo, solidário, divertido e malandro. Estou reproduzindo as próprias palavras do professor Ivan. No mundo real, o brasileiro é preconceituoso, violento, analfabeto nas letras, na política, na ciência, em quase tudo. É racista, machista, autoritário, interesseiro, moralista, cínico, fofoqueiro, desonesto. É esse brasileiro que se viu bem representado no presidente Bolsonaro. Agora, diz o professor Ivan Lago, agora esse cidadão comum tem voz. Ele, de fato, se sente representado pelo presidente que ofende as mulheres, os homossexuais, os índios, os nordestinos. Ele tem a sensação de estar pessoalmente no poder lá no Planalto, quando vê o líder máximo da nação usar um palavreado vulgar, frases mal formuladas, palavrões e ofensas para atacar quem pensa diferente. Ele se sente importante quando seu mito enaltece a ignorância, a falta de conhecimento, o senso comum e a violência verbal para difamar os cientistas, os professores, os artistas, os intelectuais, pois eles representam uma forma de ver o mundo que sua própria ignorância não permite compreender. Excelente, professor e doutor Ivan Lago. Valeu! Vamos fazer o máximo para que esse seu texto circule ao máximo pela internet. Se você gostou também, se inscreva neste canal. É importante para continuarmos na luta. Ali. Até a próxima.